E o que a gente viu de manhã? Entendemos que o legado ou uma caminhada com Deus tem origem e só é possível se estiver fundamentado em Cristo. Se a gente não fundamentar as nossas ações no Evangelho, naquilo que Cristo fez por nós, a gente corre um risco de viver uma falsa vida piedosa, uma vida moralista, uma vida pautada por aquilo que eu preciso fazer, que eu devo fazer para eu então conquistar alguma coisa, e não na liberdade para a qual Cristo já me conquistou. Vimos também que só faz sentido a gente chegar ao como, que é o que a gente vai ver agora, se o porquê estiver claro. E qual é o nosso porquê? Nosso porquê está na nossa identidade. Não tem crise de identidade quem entende quem é em Cristo Jesus. Não tem crise de identidade quem entendeu o que Cristo fez por nós e para o que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos suas representantes. Acabou. Isso é o que nós vamos fazer. Como nós vamos fazer isso? Ele vai colocar para nós, lembra do conjuntinho? Ele vai colocar para nós circunstâncias e papéis transitórios que nós vamos desempenhar por muito tempo da nossa vida, ou talvez por algumas décadas ou alguns poucos anos, não sabemos, mas Ele sabe. E Ele não nos coloca numa situação que não seja possível viver a nossa identidade, que só é possível viver em Cristo. Então, o que quer que Ele colocou na nossa mão hoje para fazer, é possível exercer com fidelidade, sendo suas representantes. Cristo veio para que fosse possível a gente retomar essa possibilidade de espelhar a imagem de Deus em nós. E Ele veio para que a gente fizesse isso de forma abundante. Muitas vezes a gente crê na mensagem do Evangelho, a gente sim recebeu a Cristo como nosso Salvador, mas eu gosto de falar que é como se a gente tivesse ganhado um presente, a salvação é um presente, mas aí a gente ganha o presente e não abre. A gente ganha o presente e não usa. E eu não sei como é você no seu relacionamento com presentes, mas eu aprendi com os meus filhos e com o meu marido, que quando você ganha um presente, a graça está em você usar. Porque assim, no começo eu era assim, não, eu preciso, nossa, ganhei um tênis, estava precisando muito de um tênis, ganhei um tênis. Com qual tênis eu vou na academia no dia seguinte? Com o velho. Por quê? Não, porque o novo é novo, entendeu? Eu não posso assim sair usando. Aí fica aquela mentalidade, mas você vai usar como? Para ir num casamento? Não, porque eu não uso tênis em casamento. Então o que você está esperando para usar o que você ganhou? O meu filho, o João, ele é mestre nisso, ele quer sair da loja com tênis novo. Eu falei assim, eu já ganhei, me dá aqui que eu vou usar, que eu quero sair usando, certo? Meu marido a mesma coisa, e eu não fazia isso. Eu me mudei muito ao longo desses meus 15 anos de casado, e se eu não me engano, eu tinha uns 8 anos de casada quando eu abri a última caixa de presente de casamento. Até tirei foto. Mandei para minha mãe e falei, abri o último. Que vergonha, mas eu fiz isso. Eu era assim, mas meu marido e meus filhos têm me transformado. Ganhou, usa. Ganhou, usa, certo? E isso é o que a gente tem que fazer com a nossa salvação. Muitos de nós, inclusive Paulo escreveu uma carta para a igreja em Éfeso, falando exatamente essa mensagem. É que não está escrito exatamente assim ali, mas a essência da mensagem é essa. Meus irmãos, vocês ganharam a salvação em Cristo Jesus. Por que vocês estão vivendo como se vocês não tivessem? Isso é Efésios. Isso é Efésios. Ele escreveu essa mensagem mostrando o presente que nós recebemos e que tantas vezes insistimos em não usar. Mas nós recebemos a salvação. E agora também é Paulo, mas lá em Filipenses, que fala para o povo, para a igreja em Filipos, que eles têm que fazer o quê? Desenvolver a sua salvação. Usa. Só faz sentido você ganhar um presente se você realmente pretende usá-lo. Certo? Não adianta nada a gente ganhar alguma coisa e não usar. E em Gálatas, que é o nosso trecho dessa tarde, também Paulo falando, mas não tão amável como ele falou para os filipenses, aqui em Gálatas, o Paulo tem uma mensagem importante para dar para o povo, que a gente também pode aprender muito com ela, acerca de como a gente vive. Então, abre comigo lá em Gálatas 5. Como que a gente vive? Oi, quase que aconteceu uma coisa muito séria aqui. Como que a gente vive a caminhada com Deus em tudo aquilo que a gente faz? Enquanto você abre, eu também, é importante você saber que a carta que Paulo escreveu para os Gálatas, ela é muito diferente, o clima dela é muito diferente de praticamente todas as outras cartas. Aqui a gente encontra Paulo um pouquinho
nervoso. A carta aos Filipenses, ele escreveu repleto de amor. É a carta mais amável, mais alegre da Bíblia. Mas a carta aos Gálatas, ela é relativamente diferente. Ele já começa, assim, meio bravo. Mas a gente não vai entrar nisso desde o começo. Mas o que está acontecendo aqui? Paulo percebeu que existia uma urgência dele falar com as igrejas da Galácia, mostrando para eles que eles estavam fazendo uma coisa que não se deve fazer com a mensagem do Evangelho. Que era o quê? Eles estavam querendo acrescentar algumas coisas na mensagem do Evangelho. Como se o Evangelho não fosse suficiente ou não fosse bom o bastante, como as boas novas capazes de transformar a nossa vida. Então, começou a aparecer algumas pessoas, que Paulo chama de maneira bem contundente, de pessoas que o povo deveria fugir, de lobos e tudo mais, que começaram a falar, sim, o Evangelho, mas algumas tradições judaicas também vão te ajudar nesse processo. Sim, o Evangelho, mas a gente precisa colocar mais algumas coisinhas. E isso começou a deixar o povo confuso e tendendo a acreditar, tentando esse povo a ouvir outras vozes, que não a do bom pastor, de que talvez sim, talvez eu precise de mais essas coisinhas. E o que Paulo vem fazer nessa carta é mostrar para eles que não. Mostrar para eles que em Cristo Jesus nós temos liberdade. Essa é a essência da carta que Paulo escreve para os Gálatas. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres. A liberdade que Cristo nos dá é totalmente suficiente para nós fazermos não o que a gente quer. Essa é a confusão. Nós somos livres para fazer o que Deus nos criou para ser. Essa é a liberdade que nós temos, que antes nós não tínhamos porque a gente era escravo do pecado. Agora, em Cristo, nós somos livres. Então, para que me apegar a moralismo? Para que me apegar a tradições, se em Cristo eu sou livre? Então, essa é a essência. Nós somos livres para produzir os frutos da justiça através de um estilo de vida que é orientado, então, pelo Espírito. Então, ser livre da lei, que é a essência de Gálatas, não significa que você é um sem lei. Ser livre da lei não significa viver sem lei, mas sim que nós somos livres de nós mesmos. Gálatas 2:20 diz, abre comigo antes de Gálatas 5, Gálatas 2:20, o que diz esse versículo? Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso nos dá uma liberdade que muitas vezes a gente não reconhece ou não sabe que a gente precisa. Não sou mais eu, você é livre de você mesma. E a Nancy Guthrie, num livro muito, muito bom, chamado Ainda Melhor que o Éden, ela trata essa questão de identidade, dizendo que é um alívio danado nós sermos livres de nós mesmas. Porque quando nós somos livres de nós mesmas, nós estamos finalmente livres para sermos nós mesmas. Quando a gente está livre nessa nossa busca em si mesmada e autossuficiente, de sermos quem a gente quer ou a nossa melhor versão, nós estamos livres para sermos quem a gente realmente foi feita para ser. Representante do Criador. Essa é a liberdade que a gente conquistou em Cristo. Então, nesse mundo que clama por seja você, seja mais você, seja tudo, seja você primeiro, descubra você, o Evangelho é uma mensagem completamente contracultural. Porque ele vai dizer que não é nada sobre você. Que a sua liberdade, a sua melhor versão, é quando você some e Cristo aparece. Essa é a sua melhor versão. Menos de você e mais de Cristo. A sua melhor versão é que quando você cresce, quando ele cresce e você diminui. Que é a essência, inclusive, desse livro, que eu espero que de coração você leia, porque é um livro excelente. Nós nos tornamos cada vez melhores quando nós diminuímos e ele cresce. Nós somos livres, então, para ser quem Deus nos criou para ser. Essa é a liberdade. E a gente só vive isso quando Cristo vive em nós e a gente reconhece isso, né? O senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Então, como que a gente aplica o Evangelho? Como isso é vivido na prática? Agora sim, Gálatas 5, de 15 a 25. Nós vamos dividir esse trecho em 3 partes.
E aí a gente vai ver cada uma delas para entender essa aplicação. Mas a essência dessa mensagem é a seguinte: nós aplicamos o evangelho através de um caráter que é moldado por ele. Certo? O que a gente vai ver é como que isso acontece. E é interessante que a gente aplica, ou esse como, ele vem por meio de um caráter moldado pelo evangelho depois da salvação. O caráter moldado pelo evangelho é a gente abrindo e usando o presente. O caráter moldado pelo evangelho não é a gente trabalhando para ver se ganha o presente. O presente está ganho. E agora a nossa resposta é abrir e usar. Numa religião normal é sempre o contrário. Uma religião normal, as outras, né, tradições religiosas, a motivação para uma vida moral, ela é sempre, como a gente falou de manhã, meio baseada no medo, né, tanto no sentido do que pode acontecer, como também no sentido de, olha, você precisa viver assim para, quem sabe, você conquistar a salvação. Você precisa fazer isso, 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 para que você alcance isso, isso, isso. Mas a mensagem do evangelho é diferente, a dinâmica é outra. A motivação, ela vem do amor. É uma resposta. Jesus veio, ele possibilitou essa vida, ele te deu tudo o que você precisa, agora usa, certo? A gente não faz então para conquistar, mas a gente faz em gratidão ao que já foi conquistado. E Paulo vai explicar isso, mostrando para nós em Gálatas 5, que isso que nós enfrentamos é uma luta, é uma batalha. Então, vai exigir de nós sabedoria e táticas adequadas na dependência de Cristo para que a gente viva em transformação. E ele vai nos mostrar isso em 3 pontos diferentes. O primeiro ponto é nos versículos 15 a 18, ele vai nos explicar a natureza dessa luta. 15 a 18, natureza da luta. Depois a gente vai falar em pormenores cada uma delas, tá? Primeiro ponto, a natureza da luta, versículos 15 a 18. Depois, dos versículos 19 a 23, ele nos mostra quem são os oponentes. É uma batalha entre carne e espírito, mas o que é um e o que é outro? Nos versículos 19 a 23, ele nos apresenta isso. E no versículo 24 e 25, ele nos mostra como nós lutamos. Então, vamos lá. Versículos 15 a 18, a natureza da luta. Vamos ler só esse trechinho primeiro. Gálatas 5, 15 a 18. Se vocês se... vou começar daqui, tudo bem. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que Paulo está mostrando aqui, por esse versículo 15, você já percebe que é um clima bem diferente, ele está um pouco bravo, ele está falando, escuta, vocês vão ficar aí se mordendo, se devorando, vocês não vão fazer o que vocês têm que fazer. Né? Esse é mais ou menos, é uma carta bem enfática mesmo, sabe? Se ele fosse mãe, ele ia estar chamando os Gálatas pelo nome inteiro, sabe aquele clima, certo? É hora de falar o nome completo aqui, essa é a situação da carta que ele está escrevendo. E aqui ele mostra para nós que existem duas naturezas, que estão operando em todo crente. E ele está falando com a gente mesmo, isso é com a gente. Duas naturezas estão em constante operação na nossa vida, o espírito e a carne. Está aí, não sou eu que estou tirando de lugar nenhum, é ele que está falando aqui no texto. Existe uma oposição constante e frequente entre nós, entre carne e espírito. A nossa luta, ela é dessa natureza, uma luta, uma batalha espiritual. E o que acontece? Se elas estão em constante oposição, nada que a gente faz é neutro. Nada do que a gente faz é neutro, porque essa é uma batalha constante. Quando a gente anda em um, a gente não satisfaz o outro. Quando a gente anda no outro, a gente não satisfaz o um, licença poética, certo? Não dá. A batalha é constante e nada é neutro. Não existe uma coisa que transita bem pelos dois. Não existe. E isso vale para qualquer decisão, para qualquer coisa que a gente precisa fazer na nossa vida. O reconhecimento de que nada é neutro nos torna mais consciente de todas as coisas que a gente precisa fazer aqui.
E normalmente, quando a gente pensa na vida com Deus, ou a caminhada com Deus, é comum a gente pensar sempre naquelas decisões maiores, naqueles grandes momentos, naquelas grandes coisas, nas tribulações, mas ela vale para as escolhas diárias. Ela vale para as nossas escolhas de vestimenta. Ela vale para as nossas escolhas de entretenimento, de amizade, de alimentação, para as nossas motivações de viagem, para tudo o que nós fazemos. Nada disso é neutro. Se a gente não está glorificando a Deus, a gente está glorificando um outro Deus. Essa batalha é constante. E Paulo, então, nos incentiva a andar no Espírito. No Espírito. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, essa batalha é constante, envolve um esforço da minha parte, dizer sim para andar no Espírito, sim para andar no Espírito, sim para andar no Espírito, a cada decisão que eu tenho que tomar. E aqui, quando a gente pensa em carne ou natureza pecaminosa aqui, não significa exatamente o físico versus o espiritual, mas sim a carne como aquele aspecto do nosso ser como um todo que ainda anseia pelo pecado, isso seria a carne, e o espírito é o nosso aspecto que anseia por Deus. O espírito aqui como a nossa nova natureza. Existe, e Paulo também fala para nós um pouquinho isso em Romanos, um embate entre isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa batalha é descrita em vários lugares na Bíblia como uma tensão constante. E que parece que muitas vezes a gente esquece que essa tensão existe, porque a gente fala, não, já estou salva, tranquilo Deus, daqui para frente eu toco. E não dá. Não é isso. Estou salva, graças a Deus. Decisões diárias agora para viver de forma coerente com o Espírito que agora habita em mim, que Cristo habita em mim, e eu posso agora escolher diferente. Certo? Então, andar no Espírito aqui diz mais respeito a um coração renovado, um coração que é feito novo pelo Espírito Santo. Ele entrou em nós e agora a nossa nova natureza é possível por causa disso. Ele ainda nos mostra, nesses versículos de 16 a 18, que existem dois desejos, duas categorias de desejo sempre em nós. E esse trecho de Romanos também mostra isso. Desejo do Espírito e desejo da carne. E a nossa caminhada com Deus vai exigir de nós, constantemente, dizer sim para um e não para outro. Certo? Quando a gente não diz nada para nenhum dos dois, a gente certamente vai para o outro. Nada é neutro, certo? Nada é neutro. Não dá para a gente andar em cima do muro e achar que está agradando a Deus. Isso é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Nós devemos escolher, dia após dia, o que Cristo faria e sermos seus representantes aqui. E quando a gente pensa nessa natureza da luta, então, que é a minha nova natureza com o mal que ainda habita em nós, o desejo da carne aqui que Paulo fala, às vezes a gente escuta desejo da carne e pensa rapidinho em desejo sexual, certo? Mas no original, pensar nesse desejo é qualquer desejo que se tornou super desejo. Qualquer coisa boa que você começou a desejar demais. Qualquer coisa boa que você começou a desejar mais do que você deseja o próprio Cristo. Então, nesse sentido, muitas vezes a nossa batalha não é uma batalha escancarada do bem contra o mal, mas sim uma batalha do bem contra uma coisa boa que tomou o lugar de Cristo. Entende? De tal forma, por que é importante a gente lembrar disso? Porque muitas vezes a gente se considera relativamente tranquila na nossa vida espiritual, porque a gente fala assim, não, eu não roubo, certo? Sou honesta nos meus negócios, declaro imposto de renda, sou casada com um homem só, eu vivo uma vida de pureza, uma vida de castidade diante de Deus, então acho que está tudo bem. Mas aí você vive uma vida de intenso descontentamento, porque você desejava e ansiava muito a maternidade, por exemplo, e você não tem filhos. E aí a sua vida começa a se tornar uma vida amarga, uma vida pesarosa, porque aquilo que você desejava muito e que é uma coisa boa, você não tem. Isso é um exemplo de um desejo lícito se tornando um super desejo,
Que pode ser exatamente isso que Paulo também está querendo combater. Algo bom, mas que você colocou no lugar errado. E porque você colocou no lugar errado, você agora luta entre o espírito e a carne, porque aquilo que você deseja está tomando o lugar de Deus na sua vida. É isso que ele quer mostrar para nós aqui. O nosso principal problema, muitas vezes, não é exatamente desejar coisas ruins, mas os nossos super desejos por coisa boa. O nosso super desejo, de tal forma que sem perceber a gente começa a depositar a nossa esperança de plenitude, de significado, de propósito, de realização, de felicidade nessa coisa boa. Mas quando isso se torna então um super desejo, essa é a palavrinha que Paulo está dizendo, que origina essa luta entre ou você vive pelo Espírito ou você vive pelos seus super desejos. Ou você vive por essa coisa que você anseia tanto, que a não ser que você tenha, você não vai ser feliz. E porque você não tem, você é capaz de pecar, ou para ter, ou porque você não teve. Isso é um super desejo. E é isso que Paulo está nos chamando a eliminar. É isso que Paulo está falando aqui, que é a origem, a natureza dessa batalha e dessas decisões diárias que a gente vai ter que viver. Quando uma coisa boa vira o nosso Deus, ela cria esses super desejos. E aí a gente vive pela carne, super desejando coisas boas e pecando por causa disso. Essa também é a definição de idolatria. Um ídolo, e o nosso coração é uma fábrica deles, essa frase é muito conhecida do Calvino, nosso coração é exímio em fabricar ídolos. Fabricar coisas que podem ser boas, mas se tornam super desejos. E porque a gente quer muito, a gente quer tanto mesmo, que a gente é capaz de pecar para conseguir. Ou a gente peca porque Deus não nos deu. Isso é o que deve ser combatido. Essa é a natureza dos oponentes que a gente precisa pensar nesse trecho. E fica mais próximo de nós assim, né? Porque quando a gente olha a carne, aí depois a gente avança um pouco no trecho e lê ali as obras da carne, você fala assim, eu estou relativamente tranquila em relação a tudo isso. Imagina, está falando de bebedeira, de orgia, eu passo ilesa em tudo isso. Mas a gente tem vivido um coração que murmura, que é descontente, porque não tem X, porque não tem Y, porque não tem Z, porque desejava muito alguma coisa e foi capaz de pecar para isso. Então, essa é a natureza. E viver no Espírito, por outro lado, envolve a gente se conformar com Cristo. Viver de acordo com a identidade que a gente recebeu. Não mais eu, mas Cristo em mim. Viver de acordo com essa identidade. De novo, não tem crise de identidade quem sabe quem é em Cristo. E andar no Espírito significa se conformar ao fato de que eu sou sua representante aqui. E que Ele me colocou aqui para viver de forma fiel a Ele com isso. Entende? Então, em um lado nós temos super desejos, querendo tomar o lugar de Cristo o tempo todo, e fazendo com que a gente deseje mais, e queira mais, e queira mais, e queira mais. E do outro lado nós temos a nossa nova natureza, a nossa missão de sermos representantes de Deus aqui, e tudo aquilo que a gente precisa para fazer isso, o seu Santo Espírito já nos deu e já nos disponibilizou para viver. Mas essa luta existe, essa tensão é geral, essa tensão é real, né? Agora, a pessoa, então, o que a gente precisa entender? Uma pessoa regenerada, uma pessoa nascida de novo, ela tem tanto um quanto o outro desejo. E é isso que deixa a gente, muitas vezes, ou desanimada ou confusa. Uma das músicas que eu mais gosto é a música Salvo pela Graça. E essa música, ela fala que nós fomos livres do poder do pecado, né? Não, nós somos livres da culpa do pecado, nós somos livres do poder do pecado e da presença do pecado nós seremos livres. Então, hoje já não há mais culpa em nós porque Cristo assumiu o preço no nosso lugar. Amém? Passado. Presente. O poder do pecado já não existe sobre nós. Mas isso não significa que a presença do pecado já não existe em nós.
certo? A presença do pecado, nós seremos livres do pecado lá na glória. Aqui, a batalha ainda existe, mas nós já temos o poder de vencê-lo. Em Cristo nós temos o poder de vencê-lo. Então essa é a batalha. Essa é a natureza da luta. O meu novo eu pode agora dizer não para o pecado. A minha grande questão é, eu vou dizer? Eu vou viver de acordo com isso? Ou eu vou continuar deixando os meus super desejos tomarem conta da minha vida? E essa é uma mensagem, na verdade, de esperança. De esperança, porque mesmo quando a gente falha, a gente pode ter certeza de que isso não é aquilo que a gente de fato deseja. Nós desejamos sim, os cristãos sinceros, quando recebemos a Cristo, nós com o Espírito Santo em nós, desejamos seguir a vontade de Deus. Eu imagino, se você está nessa conferência, eu acredito que uma das suas motivações é justamente essa. É estar aqui porque você deseja aprender mais dele. Você deseja crescer, você deseja ser mais como ele. Então isso nos encoraja no sentido de que, olha, a gente deseja isso, mas Paulo já avisou carta após carta que serve para nós também. É uma luta. É uma luta. É uma batalha. Então tenha ciência disso, porque ter ciência disso nos coloca numa posição de olhar com esperança para as nossas experiências. Não é só a gente que batalha todo dia entre pecar e não pecar. Todas nós, ao longo da história, Paulo escreveu, advertiu os primeiros cristãos acerca disso também. Nós lutamos, você luta, eu luto. Eu não lembro mais conjugação. Nós lutamos, vós lutais, né? Eu pulei as segundas pessoas de propósito. Vós, tu, enfim. Nós lutamos, a gente luta, certo? Essa luta, ela é real. Entenda isso e saiba, num certo sentido, que Deus não nos prometeu a liberdade dessa luta nesta terra, mas nós já temos a esperança de que um dia ela já está ganha, amém? Então a gente continua, mas sabendo o final. E dá outro gosto a gente lutar sabendo que a vitória já está ganha. Certo? Eu sempre brinco, não é gostoso quando, eu não sei como vocês são com o esporte, mas se você pegar um jogo de futebol, você fala assim, não, deixa eu assistir um jogo de futebol que eu já sei que o meu time ganha no final, certo? É diferente o clima de você assistir um jogo pela primeira vez, que está passando ao vivo, e que o seu time se torna campeão, mas depois de uma virada, certo? Que você passou mal, que você quase teve um piripaque lá, suou frio, assistiu de pé o segundo tempo, e de repente o seu time vira. A alegria que isso dá é imensa. Ganhei, que sufoco, né? Agora, assiste esse jogo de novo. Uma tranquilidade. Assistir um jogo de novo, quando a gente já sabe o final, é uma beleza. Uma beleza. Porque a gente vai ver, a gente vê o primeiro gol, a gente dá risada. Mal sabiam eles que no segundo tempo a gente ia virar. Aí tem o gol, vem aquele VAR que tirou metade da graça do jogo de futebol, né? Vem o VAR e anula um gol que era legítimo. E no primeiro, quando você não sabia o que ia dar ainda, você ficou desesperada. No segundo, você olha para o juiz e fala, coitado do juiz. Tentou, até o juiz tentou, mas nada foi capaz de nos parar. Por quê? Porque você sabia o final. Você sabia o final. Certo? E essa é a perspectiva que a gente tem que ter na nossa luta diária aqui. A gente sabe o final. Cristo vence no final. Amém? Cristo vence no final. Então, eu também não estou aqui dizendo que isso deve nos fazer, diante das tribulações, falar, que divertido. Não. A gente sofre, a gente sofre, a gente se emociona, a gente vive a dificuldade. Mas a gente não deve se deixar dominar por elas como alguém que não tem esperança, porque nós temos. Nós temos. E o fato da gente saber que a nossa vida não é aqui, que o todo da nossa vida não é aqui, deve nos motivar. A gente está olhando lá para frente, a gente está olhando para Cristo que já venceu. E por isso a gente luta com esperança. Mas, lembre-se, é uma luta. É uma luta. É isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Depois a gente, no nosso segundo ponto, nos versículos 19 a 21, Paulo nos apresenta, então, a natureza em relação a quem são esses oponentes. Primeiro, a gente entende a natureza da luta, é carne e espírito. Entende que essa carne diz respeito a super desejos. E agora ele vai mostrar para nós quais são as obras da carne. No que a gente cai quando a gente diz sim para a carne, ao invés de dizer sim para o espírito. Nos versículos 19 a 21, ele nos apresenta, então, a carne. E nos versículos 22 a 23, ele apresenta o espírito.
Vamos ler aqui, o 19 a 21. Como que a carne opera? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É um trecho conhecido, certo? A gente fala das obras da carne com frequência. Agora, vamos analisar um pouquinho como que elas estão divididas aqui. As primeiras 3 palavras, no versículo 19, elas são palavras relacionadas, sim, à sexualidade. Imoralidade, aqui vai dizer, o original aqui é porneia, que diz respeito à prática sexual entre pessoas não casadas uma com a outra. Mas não é só essa a obra da carne. Muitas vezes, no que diz respeito à sexualidade, a gente acha que é só isso, e que se estiver longe disso, se não for isso, então que está tudo certo, que está tudo liberado, digamos assim, né? Mas sim, a imoralidade é uma obra da carne. A impureza, quando ele continua na impureza, aqui diz respeito a práticas e relacionamentos sexuais não naturais. E depois a libertinagem ou indecência, que é aquela sexualidade descontrolada. Então, são 3 manifestações no que diz respeito à sexualidade que são aqui condenadas ou colocadas como obra da carne. E a libertinagem ou indecência, como uma sexualidade descontrolada, o que é isso? É o meu super desejo. Não é que o desejo sexual em si é pecado, mas é o que eu faço com ele que pode ser pecaminoso. Quando o meu desejo sexual se torna um super desejo de tal forma que ele me domina ao invés de eu tê-los debaixo do domínio e do controle do Espírito Santo e sou capaz de pecar para satisfazer os meus desejos sexuais. Ou então eu peco porque eu não posso satisfazer os meus desejos sexuais. Isso são obras da carne. O meu desejo lícito, Deus nos criou como seres sexuais, mas eu estou batendo nessa tecla porque muitas vezes a gente pensa que o desejo sexual é o problema. E não é. Deus nos criou seres sexuais. O desejo sexual, ele existe, e ele é lícito, e ele é dado por Deus. Mas nós vivemos hoje numa cultura que coloca ele como o comandante da sua vida. Então, você deve viver de forma a satisfazê-lo. Da forma como for, na orientação que for, na hora que for, com quem for. Pode até satisfazer sozinho, que está tudo bem. Isso é obra da carne. Algo bom, transformado num super desejo, que você peca para satisfazer, ou peca porque não satisfaz. Condenado aqui e mostrando para nós, isso é dizer sim para a carne, e não sim ao andar no Espírito. Certo? Depois ele continua. No versículo 20, ele fala de idolatria e feitiçaria. E aqui, como as duas coisas estão juntas, idolatria e feitiçaria, Paulo faz menção especificamente às questões de área religiosa mesmo. Práticas ocultas, pagãs, enfim. É nesse sentido que a idolatria atrelada à feitiçaria quer dizer. Certo? Quando a gente fornece alguém para colocar no lugar de Deus, uma entidade, um substituto, o que foi, tá? Quando a gente, também o Tim Keller fala que é quando a gente falsifica a obra do Espírito. E a gente começa a buscar em outros deuses, em outras tradições religiosas, aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Isso, então, é a obra da carne, ou a idolatria e feitiçaria que está explicada aí. Aí eu chamo a sua atenção, porque depois do idolatria e feitiçaria, que está aqui no versículo 20, ele começa uma sequência de 8 palavras, sobre como as obras da carne afetam os nossos relacionamentos. Veja comigo essas 8 aí. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. 8 palavras de toda essa lista de obras da carne, 8 delas mostrando como nós escolhemos andar na carne e isso prejudica os nossos relacionamentos. Isso prejudica a forma como a gente lida com o outro. E o andar no Espírito, por outro lado, ele alinha a minha visão de Deus, e porque andar no Espírito alinha a minha visão de Deus, ela alinha também a forma como eu me relaciono com os outros.
Se eu não estou me relacionando com os outros de forma piedosa, pode ter certeza que o meu relacionamento com Deus está adulterado. Porque uma coisa alinha a outra, certo? Uma vida moralista, ela busca tratar os outros bem na máscara, mas por dentro muitas vezes tem um pouco de cada desses 8. Obras da carne: ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja. E depois no final aqui, 2 palavras, ainda nas obras da carne, depois dessas 8, 2 palavras sobre abuso de substâncias: embriaguez e orgia. Uma das obras da carne é o vício em substâncias e comportamentos que criam o prazer. Orgia de bebida, orgia alimentar, orgia de televisão. É que a gente lê embriaguez e aí a gente fica aí literal. Não, é ou ficar bêbado. Não, sim, mas e o comer descontrolado? E o maratonar como se não houvesse amanhã, alguma série que depois te deixa imprestável para servir sua família no dia seguinte? E o consumismo? E a orgia do cartão de crédito? Certo? Esses dias eu tomei um susto que minha filha, eu fui com a minha filha fazer alguma compra, aí eu coloquei o cartão na maquininha, ela pediu para tirar. Aí quando ela tirou, ela virou para mim e falou assim: tirar o cartão da maquininha é tão satisfatório. Eu falei: isso aí vai dar trabalho. Deixa eu falar para ela: é satisfatório, filha, mas tem que tomar um cuidado, que você não imagina. Porque eles têm uma visão, né? Eu falo assim: mas você não tem dinheiro, paga com o cartão. Aí você fala: é isso. Na minha infância, isso é, ou faz o Pix. Ah, você não tem dinheiro? Faz um Pix. Eu falei: o Pix, né? O Pix, eu vou te falar, né? Na minha época era faz o cheque. Eu falava para minha mãe: você não tem dinheiro, faz um cheque. Né? Que era a mesma coisa, só você escreve o dinheiro, é a melhor vantagem, né? Enfim, tudo é dinheiro. Esse tipo de orgia descontrolada, comportamentos que criam prazer para nós. Eu costumo brincar, e na verdade é uma brincadeira que também me dá um certo solavanco, ou solapada, né, como a gente gosta de dizer, que se eu chegasse aqui e falasse para vocês: gente, eu espero que vocês tenham tido uma tarde muito gostosa, que vocês tenham almoçado com as suas famílias e tenham tido um tempo muito bom. Eu tive um tempo muito gostoso, eu bebi demais. Eu bebi como se não houvesse amanhã, e teve. E aí eu vim aqui, estou aqui diante de vocês, mas olha, foi vinho, foi cachaça, por cima de vodka, depois mais uma rodada de uísque, por cima do conhaque. Vocês já estavam saindo, não estavam? Provavelmente. Todo mundo indo embora. Mas, se eu chegar aqui e falar para vocês: espero que vocês tenham tido uma tarde muito gostosa, que vocês tenham almoçado com seus familiares, o meu almoço foi muito gostoso, eu comi como se não tivesse amanhã, e teve. E foi bife, por cima de não sei o quê, e depois um brigadeiro, e depois eu quis mais outro. O que a gente faz? A gente ri. A gente ri. E essa é uma verdade que incomoda e que a gente precisa prestar atenção. Um comportamento controlado pelo Espírito, ele é disciplinado no sentido de comportamentos que criam prazer em nós, que devem ser todos eles desfrutados com moderação. Ou eles vão se tornar super desejos e a gente começa a buscar satisfação neles. Satisfação na comida, satisfação na bebida, satisfação no cartão de crédito que eu tiro da maquininha, satisfação nas compras, no remodelar o guarda-roupa, satisfação em ler livros, satisfação em comprar livros que eu nem sei se eu vou ler, mas eu comprei. Né? E aqui é aquela que eu me dei aqui, né? Satisfação nessas coisas. Cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente fica no alto do nosso moralismo, fazendo igual o fariseu fez lá com o publicano, falando: obrigado, Senhor, porque eu não sou dessas que bebe até cair. Me dá mais 5 brigadeiros, por favor. Ou me dá mais 3 coquinhas, porque eu fico sem qualquer coisa, só não tira minha coquinha gelada. Então, realmente, a gente precisa entender que nada é neutro. E as nossas escolhas e decisões diárias sobre cada uma dessas coisas é que vai nos tornar cada vez mais andando de acordo com o Espírito. Então, assim, ele continua, nos apresenta isso, esse vício em coisas que criam prazer. E, de novo, não é errado você comer seu brigadeiro, não é errado você tomar sua coquinha, não é errado nada dessas coisas. Mas quando elas se tornam super desejo, você deposita nisso a sua alegria e satisfação. Você está colocando outra coisa no lugar do Senhor. Isso é sério.
E deve fazer a gente realmente refletir. Porque Paulo aqui é severo de novo com aqueles que praticam essas coisas. O versículo 21 termina dizendo: aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Agora lembre-se de uma coisa aqui. É uma batalha constante. Certo? Nós vivemos numa batalha constante. Então quem ele está dizendo aqui que não vai herdar o reino de Deus não é quem escorrega aqui, escorrega ali, ou para usar o termo certo, peca uma vez ou peca outra vez. Ele está falando sobre aqueles que fazem uma prática habitual dessas coisas. Quem vive assim, não vai herdar o reino de Deus. E não é porque essa pessoa perde a salvação. Mas pensa comigo, será que alguém que vive assim, que faz disso seu padrão, todos esses itens mencionados aqui, que tem uma prática habitual de viver dessa forma, será que essa pessoa realmente conhece e entendeu o sacrifício que Cristo fez por ela? Será que a gente vive de forma incoerente porque talvez a gente não tenha recebido a mensagem? Então Paulo aqui ele não quer assustar. Não quer falar assim, ó, você vai perder sua salvação. Salvação a gente não perde. Mas ele quer banir a tolerância que muitas vezes a gente dá aos pecados. Se nós estamos sem confrontação, sem arrependimento, com uma constante consciência cauterizada, vivendo um estilo de vida descrito nesse oponente da carne, dos versículos 19 a 21, às vezes é uma questão da gente checar a nossa filiação. Filiação. Eu não tô por ali. Eu não estou onde eu acho que eu estou. Eu não entendi a mensagem. Né? É isso que ele quer mostrar para nós. Não dá para a gente tolerar as obras da carne na nossa vida. Mesmo sabendo que em alguns momentos, nós como seres humanos ainda pecadores, vamos falhar ou vamos pecar em alguma dessas áreas. Se nós somos conhecidas ou descritas pela prática desses pecados, muito provavelmente a gente não entendeu a mensagem do Evangelho. E falando em tolerância a pecados, quero chamar a sua atenção para uma coisa nessa lista. Porque veja que Paulo coloca no mesmíssimo balde, certo? Versículos 19, 20 e 21, está na mesma descrição, ciúme, feitiçaria, orgia, inveja, egoísmo e embriaguez. E a gente muitas vezes coloca em balde diferente. A gente fala assim, não, mas é uma fofoquinha, só isso. É só um ciúmezinho, porque o Instagram faz isso com a gente, né? O Instagram é terrível, a gente fica ali comparando. Eu acordei cedo e a menina lá já fez pão, sabe? Me incomoda, né? Eu acordei, a outra já foi lá, já correu 10 quilômetros, sabe? Que horas são? Você está em Foz do Iguaçu, é calor, vai dormir. Liga o ar-condicionado, a menina já ligou, sabe? E a gente pensa que isso não tem nada demais. Mas Paulo está mostrando para nós aqui, não existem pecados piores ou melhores. Não existe pecadinho branco, não existe pecadinho ileso né? Não existe. Não existe. Quando não somos nós mesmos que vivemos, mas Cristo vive em nós, qualquer pecado é grave. Qualquer pecado é grave. O nosso mundo hoje tem dito, qual é o problema? Qual é o problema se eu não estou fazendo mal para ninguém? Se é só uma coisa que eu faço comigo mesmo, qual é o problema? O problema é que não é mais você que vive em você. Você não é sua para fazer o que você quiser. Você foi comprada por um preço, você era escravo do pecado e em Cristo você se torna propriedade de outra pessoa. Não mais o pecado, mas de Cristo. Então, à luz de quem o pecado é cometido, qualquer ofensa é grave. Porque você não é o padrão, Cristo é o padrão. Não muda a perspectiva? Certo? E o que o fariseu não entendia lá em Lucas, na história do fariseu e do publicano, ele olhava para o lado, de novo a gente volta para a história, para a ideia de olhar para o lado. Olhava para o lado e falava, pelo menos eu não sou que nem ele. Tá, deve estar tudo bem comigo, porque assim, pelo menos eu não sou ladrão, pelo menos eu não roubo, pelo menos eu sou honesto, pago meus impostos em dia. Né? Mas você está afundada num padrão de, você sabe o seu pecado aí, eu sei os meus. Né? Então, entender isso nos mostra a seriedade e a urgência da gente tratar o nosso coração. Cuidado com essa lista que a gente criou de pecados graves e não tão graves. Porque quando Cristo vive em nós, qualquer ofensa é grave. Qualquer ofensa é grave. E essa lista está tudo junto aí, certo? E depois a gente tem o outro oponente, que é o Espírito.
Versículos 22 e 23, muito conhecido, nos apresenta o fruto do Espírito. A lista é conhecida, mas vamos passar por ela aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a característica de alguém que vive a sua caminhada com Deus, na origem em Cristo Jesus e entendendo a vida abundante para a qual Cristo nos chamou. Amor, alegria, paz, paciência, enfrenta problemas sem perder a cabeça, né? Uma vez eu vi um meme que era assim: eu tenho paciência, o problema são as pessoas. O quanto da nossa vida a gente insiste em jogar a responsabilidade do outro, certo? Eu sou paciente, os outros que irritam. Eu estou tranquila, os outros são um problema, né? E a pessoa paciente, aliás, é um risco, né? Eu brinco, é um risco você pedir paciência. Porque quando a gente ora, Senhor, aumenta a paciência, quem você acha que Ele vai pôr no seu caminho? Quem você acha que Deus soberanamente, amorosamente vai colocar na sua frente? Certo? Eu sempre lembro do Zootopia, lembra do Flecha no Zootopia? O preguiça que atende, é isso aí. Vai treinar, eu brinco que eu pedi mais paciência para Deus, Ele me colocou num prédio que o elevador, gente, eu não sei a velocidade do elevador. Eu não consigo entender. E eu falo que eu tenho o mesmo estilo de vida, eu moro no 8º andar. Mas o meu estilo de vida é igualzinho ao da pessoa que mora no 19º. Só que a pessoa que mora no 19º, ela sempre chega 30 segundos antes. Então o elevador sempre está lá. E aí a gente aperta. Tá lá, esperando chegar. Paciência, paciência. Deus está trabalhando. Eu pedi paciência, agora o elevador é devagar. É isso aí, né? Isso nos caracteriza, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as nossas características. Essas são as características de alguém que age no Espírito. Agora, repare uma coisa nos versículos 19 e no 22. Obras da carne. No versículo 22. Fruto do Espírito. Não é por acaso. Não é por acaso que na descrição de um eu tenho um plural e na descrição do outro é um fruto. É uma coisa que cresce em mim. E fruto também não é por acaso. Fruto, gente, é uma coisa, uma breve aula de botânica aqui para vocês. Fruto é uma coisa que a gente planta e demora para crescer. Demora para crescer. E muitas vezes a gente começa a se queixar de não ter fruto na nossa vida. A gente é mais comum a gente falar que não vê fruto na vida do outro, mas às vezes a gente faz na nossa também. A gente não vê fruto na nossa vida, porque a gente não está esperando o resultado ou semeando para isso. Fruto a gente planta, certo? Fruto a gente cuida, a gente rega, e aí a gente espera crescer. Não dá para jogar uma semente no solo e pá, maçã. Não é assim que acontece o processo. Não é assim que acontece na nossa vida também. É gradual, leva tempo. E o fruto, então, esse fruto do Espírito, pode estar se desenvolvendo na vida de um cristão, sem que ele se dê conta. Talvez já tenha acontecido com você. De repente, você percebe, alguma coisa acontece e você pensa, puxa, em outras épocas eu teria explodido com esse elevador que demorou. Em outra época eu teria gritado com os meus filhos. E olha só como eu já reagi diferente. Isso é Deus operando em você. Isso é o fruto do Espírito crescendo. Mas tenha paciência com você mesma, no sentido de que esse fruto demora. Esse fruto demora para crescer. Se você está cuidando, se você está sendo zelosa, se você está alimentando o seu espírito com a palavra do Senhor, vai dar fruto. Muitas vezes, para quem é mãe, a gente tem inclusive uma impaciência, porque a gente quer ver logo o fruto nos nossos filhos. A gente esquece que para nós o processo é demorado, e a gente fala assim, mas eu já ensinei paciência para esse menino e ele não aprende. Certo? Deu mais ou menos para entender, né? A gente explode em impaciência, porque a gente quer ver a paciência do outro muito mais rápido do que a gente tem visto na nossa vida.
Então, entenda uma coisa, vamos entender uma coisa também com esperança. O crescimento na vida do cristão, piedoso, sincero, é inevitável. Se você está em Cristo, você vai crescer, você vai mudar. Nós somos salvas pela fé, mas o fruto é uma evidência disso. Se você olha e fala assim, nossa, mas parece que eu não vi resultado nenhum na minha vida de 2 anos para cá. Nenhum. Então a gente precisa voltar para as bases da nossa fé. E entender, porque Cristo vai nos transformando e isso vai não só levar tempo, mas também uma outra característica do fruto, é que o fruto não só leva tempo, como ele é simétrico. Já ouviram a descrição do fruto do Espírito como uma mexerica? Tem vários gomos, aí tem gente que gosta da ilustração, tem gente que não gosta, mas enfim. Essa mexerica, chama mexerica aqui mesmo ou tem algum nome novo? Bergamota, tangerina, não? Mexerica, pocã, pode ser? Todo mundo trabalha com pocã? É? Todas essas? Então tá bom. Porque eu já fui num lugar, não lembro onde eu fui, ficou todo mundo assim para mim. Aí eu falei bergamota. Ah, bergamota. Acho que é no Rio Grande do Sul que o pessoal fala berga, chama até, tem até apelido a mexerica lá. Enfim. O crescimento, ele é simétrico. E aí algumas pessoas gostam, outras não, porque a gente fala assim, não, é um fruto e tem vários gominhos, certo? Mas vamos usar isso daqui por enquanto. Se o crescimento é simétrico, talvez você não tenha pego ainda uma mexerica que tem lá 5 gomos grandes e um pequenininho, tá? Talvez você já tenha visto um ou outro, mas assim, o mais comum, para fins da nossa ilustração, é que é uma coisa só. Está no singular, porque isso tudo é uma lista de qualidades que cresce na pessoa. Uma parte não cresce sem a outra. Quer fazer um teste comigo? Não dá para crescer em amor sem que o crescer em amor também te torne mais bondosa. Não dá para você crescer em amor sem que o amor também te leve a ser mais paciente com o outro, a exercitar a mansidão. Não dá para a gente ter domínio próprio e ao mesmo tempo explodir em ira. Não dá para a gente crescer em fidelidade sem bondade, certo? Então, ele é simétrico nesse sentido. E aí é interessante, porque algumas pessoas parecem que elas, assim, exalam alegria, mas elas não são dignas de confiança, você não pode contar com ela para nada. Você não pode, ela simplesmente não dá conta. Ela fala que vai fazer e não faz, ela fala que vai chegar no horário e seja 40 minutos depois, mas ela é muito alegre. E aí você fala, essa alegria é o fruto do Espírito na vida dela, né? Mas, na verdade, uma pessoa que é alegre e não é fiel naquilo que ele faz, talvez ela seja extrovertida, entendeu? Mas o fruto do Espírito, a alegria que vem do Espírito, isso é um fruto que cresce como um todo na vida do cristão. Então, a gente tem que ver, sim, ele trabalha em áreas diferentes, em momentos diferentes, mas a gente tem que enxergar esse crescimento como algo que leva tempo e algo que é simétrico. E quando a gente entende isso, a gente entende também que a gente precisa crescer no fruto do Espírito muito mais do que a gente imagina. Puxa, eu achava que eu era paciente, mas eu sou só calma. Certo? Eu achava que eu era alegre e eu descobri que eu sou, bobo da corte. Porque eu preciso crescer. A alegria, a gente vai entendendo que biblicamente é muito mais profundo. A pessoa alegre não é aquela pessoa que está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, certo? A pessoa alegre é aquela pessoa que não importa a circunstância, ela está enxergando lá para frente. E por isso, ela demonstra uma serenidade de espírito e louva a Deus, mesmo quando tudo em volta fala para fazer o contrário. Essa é a pessoa alegre, não a que ri de tudo que você fala. A pessoa alegre, biblicamente, ela tem essa definição. E essa alegria é o fruto do Espírito que a gente deve perseguir. Então, não é assim, eu preciso crescer em paciência, eu preciso crescer em fidelidade. A real é, a gente precisa mais do Espírito. A gente precisa mais de Deus. Menos de mim e mais dele. Minha melhor versão é quando eu estou lá embaixo e Cristo sobe. Cristo aparece. E isso vale para tudo. É muito mais profundo do que preciso crescer em X área. E por fim, como que a gente luta então? Como que eu desenvolvo esse fruto do Espírito? Como que ele finca a raiz e se desenvolve na minha vida? Versículos 24 e 25. Paulo responde de imediato para nós. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Lembre-se, versículo 24, o que Paulo está fazendo aqui? Não é mais você que vive. Você vai crescer
na prática de uma caminhada com Deus, quando você tiver isso muito claro na sua cabeça. Você pertence a outra pessoa. Você é livre para servir outro senhor. Não se esqueça disso, certo? A liberdade veio do pecado e agora você é servo de Cristo. Servo significa que você serve o Senhor. A liberdade que você tem é de servir aquele que te criou. Cristo está em você. Por isso, a minha aprovação ou acolhida não depende da nossa performance, graças a Deus por isso, mas da dele. Isso nos dá liberdade para olhar para essa lista, para olhar para esse fruto de uma outra forma. Eu sou livre para reconhecer que sim, existem lugares em que eu ainda estou dando espaço para os meus super desejos. Eu olho essa lista de obras da carne e penso, puxa, ainda tem escolhas que eu faço que estão muito mais coerentes com essas obras da carne. Existem super desejos ainda no meu coração que têm me feito dizer sim para coisas que eu já sei que eu tenho que dizer não. Ou que têm me feito dizer não para coisas que eu preciso dizer sim. Você é livre para reconhecer isso, porque não depende da sua perfeição. Você pode assumir as suas falhas, os seus pecados, as suas vulnerabilidades. Você também é livre para confessar. Sim, existem áreas que eu não estou andando como ele andou. Você tem a liberdade para isso, porque Cristo já fez tudo por você. Então você não precisa mais tentar se maquiar ou tentar colocar roupas aceitáveis para entrar na presença do Senhor. Nenhuma roupa vai ser. Cristo foi. Então você é livre para reconhecer aonde você falha. Livre para perceber onde você está confundindo a sua extroversão, a sua sociabilidade ou a sua personalidade com o fruto do Espírito. Falando, puxa, eu me achava alegre. Eu lia Gálatas 5:22 e falava assim, alegria não é problema para mim, porque todo mundo me chama de palhaça. Mas aí você entende que a alegria é uma coisa muito diferente disso. E aí você fala, se olhar de perto, eu preciso crescer em alegria. Preciso crescer em contentamento. Preciso crescer em paciência, fidelidade, etc, etc. A gente é livre para olhar para a nossa vida, pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos mostre onde nós precisamos ainda mudar. Porque Ele veio para que a gente tivesse vida e tivéssemos vida em abundância. Nós somos livres para isso, mas não termina aí. Agora que a gente identificou onde que super desejos são esses, o que precisa mudar na nossa vida, Paulo continua. Você que é de Cristo, versículo 24, desculpa. Você crucificou com Ele os seus desejos e paixões. Você identifica tudo isso e você coloca aos pés da cruz. Identifica os seus super desejos, os seus ídolos. Não tente lutar só na base do comportamento. É a motivação do seu coração que faz você pecar. Por que você não resiste a mais uma comprinha? O que está por trás de um coração que não resiste a mais uma comprinha? Que não resiste a uns assaltos na geladeira no meio da madrugada ou à luz do dia? O que está por trás de um coração que acha que não consegue parar de fazer uma ou outra coisa? Por que você não resiste à pornografia, masturbação, sexo fora do casamento? O que está por trás de um coração que se julga incapaz de resistir a isso? O que te faz desejar mais essas coisas do que o próprio Deus ou do que obedecê-lo? Isso é questão de motivação do coração. Entenda o que te faz agir como você age. Por que você busca o que você busca? Porque crucificar isso, entender isso e colocar nos pés da cruz, não significa se esforçar então para nunca mais fazer de novo. Se esforçar então para isso ou para aquilo. Nem só falar não para o pecado como se isso bastasse, porque isso é o legalismo. Mas a gente deve andar, e o versículo 25 termina aqui a nossa reflexão, sob a direção do Espírito. Nós devemos andar sob a direção do Espírito. É uma coisa ativa que a gente faz e que vai além da obediência. Mas não é mais, não é menos do que isso, certo? Uma vez que a gente encontra quais são as obras da carne, a gente entende aquilo que a gente luta. Quais são essas áreas? Quais são os meus super desejos? Paulo, lá em Efésios, fala que a gente tem que viver de forma coerente com a nossa nova natureza. E aí ele apresenta para nós uma formulazinha, Efésios 4, 22 a 24, em que a gente deve
Se despojar da nossa antiga natureza, renovar a nossa mente e se revestir do novo. Isso é muito prático. Isso é muito prático. Eu entendi que eu tenho um problema com impaciência. Eu renovo a minha mente e entendo o que a Bíblia me ensina, como Deus vive, como Cristo viveu a paciência aqui de forma perfeita. E aí eu me revisto de uma natureza ou de obras que são coerentes com isso. É assim que a gente muda. Ou seja, a gente não muda com a Bíblia fechada, certo? A gente não muda com a Bíblia fechada. A gente muda num processo ativo, dinâmico e constante de renovação da nossa mente, pela exposição à palavra. A gente conhece o que está escrito, mas vai além disso. A gente pratica o que está escrito. A gente escolhe dizer não. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Nós precisamos nos tornar conscientes dessa batalha. Eu me lembro que tantas vezes, nessa luta por uma relação saudável com a comida, eu falava assim, eu não presto atenção. Quando eu vejo, eu já estou comendo exageradamente, de pé na frente da geladeira, com a porta aberta, quer dizer, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de prazer ali, é só o fazer pelo fazer. E um passo fundamental para a gente se livrar desses comportamentos que muitas vezes nos aprisionam, é nos tornar conscientes de quando a gente faz, por que a gente faz, e o que está por trás, qual é o desejo por fazer aquilo que a gente está fazendo. E então conformar a nossa mente para agir como Deus agiria. Vai ser fácil, vai ser super tranquilo fechar a geladeira, vai ser super tranquilo conter o cartão de crédito. Não, é uma luta, está escrito aí. E às vezes a gente coloca algumas pitadinhas de Cinderela e conto de fadas na nossa vida, achando que essa luta não vai dar trabalho, achando que vai ser fácil crescer em paciência. Não é. Se fosse, a Bíblia não descreveria isso como uma batalha espiritual. É uma batalha. Vai ser difícil. O nosso interior tem essa batalha. A gente vai querer fazer o mal, mesmo tendo tudo que a gente precisa para fazer o bem. O Espírito Santo já nos deu tudo, mas nós precisamos ativamente tomar a decisão. A gente precisa desplugar o computador. A gente precisa, se preciso for, quebrar o cartão de crédito. Desplugar, deletar o aplicativo da rede social. Cortar contato com aquele carinha super legal do trabalho, que é sensacional, só falta ser crente. A gente precisa tomar a decisão que vai nos manter coerente com aquilo que nos faz andar de acordo com o Espírito. Sim, Ele nos capacita, sim, Ele já nos deu tudo, abra o presente e use. Essa parte é com você, essa parte é comigo. E é uma batalha. Mas a gente não luta como alguém que não tem esperança. Cristo já venceu, amém? Ele já venceu, então olha para o que você já conquistou e vai seguir em frente. Siga em frente. Quando isso acontece, a nossa velha natureza vai cada vez mais ficando sem espaço, porque Cristo está aumentando, e conforme Ele aumenta, nós diminuímos. E assim, nós nos tornamos a nossa melhor versão. Assim nós nos tornamos a nossa melhor versão. Gradualmente, com paciência e com persistência. Decisão após decisão. Não para o pecado após não para o pecado. Sim para o pecado, mas eu me recuperei, peço perdão. Ele é fiel e justo, nos perdoa, nos purifica e eu continuo. Dia após dia, de pequenas, médias e grandes decisões, nós vamos percebendo que a gente deixa de ser como a gente era. A gente ainda não é como a gente deveria ser, mas a gente já não é mais como a gente era antes. Cristo vive em nós. E isso vai nos gerando, deve gerar em nós, transformação. A verdade do Evangelho deve ficar diariamente fincada, consolidada no nosso coração. Nós somos livres para dizer não a esses super desejos que insistem que você deve fazer X, Y ou Z. Não se esqueça disso. Quando aquela tentação maluca vier, você é livre para dizer não para ela. Você não vive como alguém que não tem esperança. Você é livre e capacitada pelo Espírito Santo para refrear esses super desejos e para fazer com que o fruto do Espírito cresça ativamente em você. Você é livre para obedecer quem te resgatou. Livre para ser quem você foi criada para ser. Mas é um processo. Deus desenhou assim.
Deus não desenhou nosso relacionamento com Ele de tal forma que no momento da conversão a gente evaporou para o céu. A gente continua aqui. E enquanto a gente está aqui, essa batalha é real. Os oponentes já nos foram bem apresentados. E a gente deve crucificar as obras da carne e dizer sim para Cristo, dia após dia, até que Ele venha e a gente seja finalmente livre da presença do pecado. Amém?